lá, Mateus capítulo 11. Vou começar aqui do versículo 25 em diante, por favor. Vamos lá. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acredito que quase todos nós aqui já ouviram esses trechos das Escrituras muitas vezes, né? Então, claro que eu não pretendo trazer nada novo aqui, mas vou procurar trazer uma reflexão sobre isso para que a gente procure se aproximar o mais possível desse contexto, o mais possível. E quando o contexto em que Jesus estava falando aqui, um pouco antes disso aqui nas Escrituras, se você for ler Mateus capítulo 11, por exemplo, ali antes, ele dá instruções para os apóstolos um pouco antes, mas aí ele começa a falar, vem até Jesus uma pergunta de alguém enviado por João Batista. E ele vem e pergunta para Jesus, manda perguntar para Jesus: é o Senhor aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? Porque João Batista estava indo bem, estava pregando, estava sendo ousado, estava firmemente levando a palavra de Deus à frente, exortando ao arrependimento, batizando, o batismo de arrependimento, conforme era de João. Ele é aquela voz que clama no deserto, e do que clama no deserto, ele vem, traz aquele constrangimento conduzindo ao arrependimento. Mas aí o que acontece? Jesus, ele pega, de repente ele está preso e ameaçado de morte ali, ele está com uma pena de morte nas costas ali. De repente, ele faz essa pergunta. Ou seja, parece que uma certa incredulidade pairou ali, né? Ao que Jesus responde para ele, e responde dizendo, vamos ali naquele versículo onde ele responde, quer ver? Um pouquinho antes ali, ó, no versículo 5 de Mateus 11, os cegos vêm, olha lá, Jesus respondendo disse-lhes no 4, ide anunciar a João Batista as coisas que ouvis e vedes, ou seja, fala para ele o que está acontecendo, só isso. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando ele falou isso aqui, João Batista entendeu o recado. Jesus deu um recado para João Batista, porque João Batista conhecia essa palavra e sabia do que Jesus estava falando, certo? Mas aí o que aconteceu? Logo depois, tem uma multidão ali. E essa multidão, Jesus começa a trabalhar com ela de uma maneira diferente. Jesus, depois de falar com João Batista, sobre João Batista, explicar um pouco sobre quem era João Batista, o que ele tinha vindo fazer, que ele era um profeta, e aí ele começa a perguntar, o que vocês foram ver lá no deserto? Alguém com vestes maravilhosas? Vocês foram ver alguém, muito considerado, assim, algum dos reis aqui? Vocês foram ver alguma pessoa? Não, vocês foram ver uma pessoa muito simples lá. João Batista, alguém que vinha do deserto, vestido com peles de camelo, um homem que não cortava os cabelos, porque ele tinha o voto de Nazireu, alguém que não comia, ele não sentava e não comia com pessoas assim, porque os jantares que eram servidos não fazia parte do cardápio de João Batista. Está escrito que ele comia gafanhoto e mel silvestre, certo? Quanto ao mel silvestre, é até mais fácil da gente entender, mas gafanhoto é mais difícil, porque não faz parte da nossa cultura comer gafanhoto. Alguém já pegou um gafanhoto assim? Tal? Não, entendeu? A gente vê um animal fazer isso, já fica todo tal, aquela coisa, porque não faz parte do nosso dia a dia aqui. Me parece que lá isso era um pouco mais comum, por causa da cultura, dos judeus, do voto que eles tinham e tudo. Tá? Mas, entre nós aqui é mais complicado. Mas aí, Jesus está chegando aqui e está falando, ó, e Jesus começa a lançar em rosto a incredulidade sobre uma multidão que estava ali ouvindo, porque no meio dessa multidão tinha aqueles religiosos também, que eram aqueles que ficavam o tempo todo criticando. Como nós já sabemos, ou quem esteve aqui também nas aulas de teologia, sabe que João Batista era para ser o sumo sacerdote. Era ele que era para ser o sumo sacerdote. Então, quem estava sendo o sumo sacerdote era o cara que dizia ter a palavra de Deus, a revelação de Deus. Tá certo? E Jesus fala o quê? O que vocês foram ver no deserto? Alguém com vestes bonito, que está se apresentando, que nem o pastor falou, aqueles que gostam de orar nas praças para apresentar que é espiritual e tudo mais. Não, vocês foram ver um homem simples lá. E aonde Deus estava falando? Lá com João Batista. Deus estava falando lá. Então a voz de Deus veio lá do deserto para falar no meio do povo.
dizendo, cuidado, vocês estão olhando para o povo que tem pedigree aí, vamos olhar para o outro que ninguém está prestando atenção. Esses aí que estão com a palavra de Deus hoje. E aí aconteceu isso no meio do povo. Então, vamos em frente para a gente chegar um pouco mais ali adiante, porque nessa mesma fala de Jesus, onde chega naquele ponto. Tá? E aí ele começa a lançar incredulidade sobre eles. Ele fala, vocês são aqueles que nós tocamos flauta e vocês não cantaram, nós provocamos vocês, vocês não retornaram. Jesus estava em pessoa, Jesus, o próprio Senhor, Deus manifesto na frente deles, estava em pessoa. E eles não entenderam quem era. E Jesus ali pega e fala assim, eu estou aqui e vocês não entenderam. Eu sou o Messias e vocês não viram. Vocês não se arrependeram. Não houve isso. Mas quem estava pregando arrependimento? João Batista, lá do deserto. Aí ele pega e fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os mesmos prodígios que vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Quer dizer, eles teriam se colocado na posição, porque o que aconteceu diante de vocês, pois Jesus tinha acabado de dizer, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos. Lá, naquelas cidades, não tinha talvez acontecido tudo isso. Naquelas cidades antigas, onde houve juízo de Deus, mas aí o que aconteceu? Ele fala, haverá menos rigor para Sodoma do que no juízo para ti, ao menos rigor para Sodoma e Gomorra, que foram duas cidades que foram extirpadas da face da terra naquela época, por causa do juízo que foi lançado sobre elas, por falta de arrependimento. Tá? Então, quando chega nesse momento aqui, é onde Jesus fala, naquele tempo, respondendo Jesus, graças te dou, ó Pai, porque Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então ele fala, o povo, em geral, consegue receber o Messias. O povo consegue se arrepender, mas esses grandões aí não conseguem. Porque eles acham que eles estão tão arrependidos, está tudo bem com a vida deles, está tão bem, que eles não conseguem enxergar mais do que isso. Porque Jesus não veio rezando a cartilha deles. Jesus não veio apoiando o que eles faziam, porque nem podia mesmo apoiar. Né? Então, mas eles estavam tão fechados naquilo, porque eles iam ter que se arrepender, eles iam ter que passar vergonha, eles vão ter que abrir mão daquilo tudo. E isso é duro, não é fácil. E aí é onde nós chegamos nessa parte em que Jesus fala dessas coisas que nós lemos aqui. Porque assim te aprouve. A todas as coisas que foram entregues pelo Pai, ele fala assim, são revelados aos pequeninos e também àquele a quem o Filho quiser revelar. Tá? Ele fala isso. E ele fala, vinde a mim os cansados, oprimidos, e vos aliviarei. Mais para trás, para frente, nós vamos falar disso aqui. A hora que eu parar de gaguejar aqui. Eu estou apressando um pouquinho essa fase aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo e depois não vai dar tempo final. Tá? Então, a incredulidade de João foi resolvida de que forma? A própria palavra de Deus, enviada para João, resolve o problema. Fala para ele, não que Jesus ia resolver o problema de João Batista assim, como nós esperamos, portanto, aquela ideia de que crente, quando se converte, vira um triunfalismo total e que tudo vai dar perfeitamente certo, não é bem assim, não. Mas vai segundo o propósito que Deus tem. Pode ser que Deus te dê um milagre, pode ser que não tenha, pode ser que Ele te atenda do jeito que você pediu e pode ser que não. Entendeu? Você tem que entender que você faz parte de um plano maior. E esse plano maior é mais importante. Amém? Mas é importante para o reino de Deus. Não que você não seja importante. Cremos todos nós que João Batista foi resgatado por Deus. Certo? Apesar de que os homens não terem tratado conforme a qualidade dessa presença de João Batista. E a incredulidade dos religiosos foi tratada com palavras duras, logicamente, com palavras de juízo. Então, ainda que muitos ali que estavam nessa multidão, ainda deviam estar talvez com aquele sentimento pesado de que João Batista tinha sido entregue à cadeia, preso e mais logo mais ele seria morto também. Cortavam a cabeça de João Batista e aí os irmãos foram pegar o corpo dele para enterrar. Deve ter sido um negócio chato, difícil de engolir, mas a presença de Deus é que dá suporte para isso tudo. É a presença do próprio Deus que dá suporte para tudo isso. Tá? Porque Jesus estava sabendo de tudo isso, Jesus não estava à parte de nada disso. Bom, aí nós chegamos nessa parte aqui, para a gente entender isso aqui, essa parte que nós lemos inicialmente aqui, nós precisamos entender o que é jugo. E o que é fardo, um pouco mais, para a gente poder saber o que Jesus quis dizer com isso. Né? Então, jugo é um substantivo masculino que se refere a uma peça de madeira utilizada para unir dois bois, permitindo que eles trabalhem juntos para puxar arados ou carroça. Quem lembra aqui de um carro de boi? Acho que todo mundo deve saber. Quando é um carro de boi, acho que vocês devem saber o que é. Geralmente, aquela roda de madeira, aquela carroça pesadona e dois bois puxando.
tá? Para que os dois possam caminhar juntos, tem aquele negócio chamado jugo, que é aquela madeira pesada que vai nas costas. Tem um irmão que tem fazenda aí, sabe como é que é as coisas, né? E tem aquela coisa que fica no pescoço do boi, assim, um de cada lado aqui, para o boi não desviar nem para lá nem para cá. Ou seja, onde vai um boi tem que ir o outro junto. Senão, eles não estão puxando a mesma carroça, correto? Então, boi é um animal forte, que tem capacidade para fazer esse trabalho, e eles colocam esse jugo, que também é pesado nas costas do boi, porque se você colocar uma varinha de pescar, não vai dar certo, o boi não vai conseguir resolver isso. Tá? E por que o carro é pesado desse jeito? Para levar um fardo pesado, não é isso? Ele tem que carregar um fardão lá atrás. Então, se fosse uma carrocinha, ele usava um burrinho, usava um animalzinho pequeno, mas o boi é para levar uma carga pesada. Então, esse é o contexto dessa palavra. Então, o jugo, ele tem a ver, para nós, figurativamente, pode significar submissão ou opressão, tá? Resultante do uso de força ou autoridade. Porque ninguém pôs um negócio na tua cabeça, no teu pescoço, e tal, mas você recebeu certas ordens que você teve que cumprir. Teve ou não teve? Aqui no mundo é assim. Ou seja, escolhe você fazer o que você bem entende no mundo, ver onde você vai parar. Certo? Escolhe você entrar num emprego e fazer o que você quer e ver o que você vai fazer. Vê o que vai acontecer com você. Não vai ter um jugo lá? Fala assim, ó, seguinte, você fica aqui debaixo desse negócio, senão, meu amigo, daqui a pouco vem um aviso para você que você vai ter que trabalhar. Não precisamos mais do seu serviço. Certo? Então, se não for uma coisa mais drástica, uma coisa mais dramática aí. Mas estou falando de uma coisa simples, você não simplesmente não servir para o serviço que foi contratado. Um exemplo. E no mundo é assim. Jesus disse que é assim no mundo. Que no mundo seria assim. Ele fala que no mundo os poderosos vão dominar sobre os mais fracos. E é assim que é no mundo. E não tente tentar encontrar algo diferente, porque é desse jeito. No mundo, as coisas são feitas pela força. E se você não fizer, alguma chicotada vai vir para cima de você. E se for mais dramático ou mais drástico o que eu estou falando, é se você cometer algum crime, alguma coisa, a lei vai vir sobre você e um juiz vai vir sobre você e vai dizer para você o que vai acontecer com você. Certo? Aí você tem os desdobramentos aí dentro da lei e das coisas, você tem esses desdobramentos, mas tem um jugo sobre você. Tem alguma coisa que vai manter você num caminho. E, de certa forma, não é ruim. É bom, porque... Fala para mim, se um ser humano pudesse chegar exatamente aonde ele quisesse chegar, sem ser repreendido para nada. Aí você imagina um ateu, alguém que não presta contas nem a Deus, na visão dele. Ele pensa o quê? Se ele pensar uma coisa, uma atrocidade qualquer, e ele souber que ninguém vai saber o que ele está fazendo, eu não sei onde esse cara pode chegar. Mas alguém que crê em Deus e sabe que vai prestar contas diante de Deus, ele maneira bem os seus passos. Ele dá uma segurada. Tá? Então, pensando nisso, imagine que quando Jesus estava falando assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele não estava dizendo que quando você se convertesse, ia ficar tudo às mil maravilhas e que nada mais ia acontecer de difícil. Ele estava dizendo que ia ter também um jugo, que da parte dele também tem um. Você também vai ter que seguir umas regras, você também vai ter que seguir vai ter dificuldades, você vai passar por dificuldades. Mas ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, vamos imaginar aquele carro de boi agora, vamos imaginar uma carrocinha mais leve, mais suave. Vamos imaginar você tendo que puxar essa carga, um fardo leve para carregar ela até. Então, não precisa de um carro de boi daquele tamanho, com aquela rodona pesada, com aquele negócio. Não precisa um jugo daquele todo que machuca aqui e tal. Uma coisa mais suave, só para você puxar aquele peso. Ou vamos imaginar uma mochila nas costas. Eu não sei, eu estou trazendo imaginações, porque essa figura Jesus não deu para a gente, exatamente, como é esse fardo. Né? Mas o que ele disse é que o jugo é suave e o fardo é leve. Então, nós temos uma pergunta para fazer para nós mesmos. Por que é que, às vezes, a gente acha o jugo de Jesus pesado? Não é uma boa pergunta para se fazer? Porque, se você não fizer essa pergunta, tem hora que você acha pesado, não tem? Não tem hora que a gente acha pesado? A gente acha, puxa, tem que estar lá, tem que fazer, tem que acontecer, tem. E esse tem que, ele parece que não cabe dentro dessa frase que o jugo de Jesus é suave. Porque naquela hora é pesado, né? Naquela hora é chato, é difícil. E não vem com essa espiritualidade maior dizendo que não é, não, que é assim, é difícil. A vida não é fácil. Aquela hora que você não está com vontade, pensa numa pessoa que não está com vontade de fazer um negócio e pida alguma coisa para ela. Parece que a gente sofre mais do que a pessoa para pedir para ela, porque a gente sabe que ela não vai fazer, que ela não está com vontade de fazer. Já viu? Eu tenho 2 filhos adolescentes, um está entrando, outro já está caminhando mais para frente. Sabe aquela hora que você pede alguma coisa, ou você manda alguma coisa, e ele diz, já estou indo, entendeu?
Esse estou indo significa o quê? Dane-se, não vou fazer nada. É algo parecido com isso. Ele não quer ir, entendeu? Eu não estou indo. Eu já vou, estou indo, entendeu? Eu estou indo, sei. Aí você vê o cara está lá com o fone de ouvido, deitado com as pernas para cima, e você fala, não foi, entendeu? Entendeu? Graças a Deus está passando bem essa fase lá em casa, estamos levando, estamos indo numa boa, Jesus está ajudando, e dou graças a Deus todos os dias pela graça que Deus derrama sobre meus filhos. Um fez 18 anos agora, está envolvido com a igreja, isso é muita alegria de ver isso, de ver meus filhos. Orei por isso a vida inteira e o Senhor concedeu na nossa casa uma bênção. Ele tem sentimento, um chamado de Deus, ele tem isso no coração dele, está se envolvendo com os crentes, não tem vontade de ir para o mundão, é uma maravilha, uma maravilha. E graças a Deus por isso, né, Cátia? Lembrar das crianças que passaram na escolinha com você lá, não é gostoso um negócio desse? Agora o outro está começando, vai se batizar o mês que vem, graças a Deus, essa alegria está no nosso coração, então nós estamos vendo. E oro para que seja tudo em paz e sossego e tranquilidade, e que o jugo seja suave e leve, de fato, na nossa vida. Então, vamos lá. O jugo de Jesus é leve porque ele não nos foi dado para a escravidão. Ele não veio para te escravizar, entendeu? Para nos manter no caminho que nos leva à salvação, é diferente. Ele deu um jugo para que você ficasse mantido no caminho. O jugo de Jesus é para você não se perder. Não para você, só para você, que nem os 2 bois lá, executarem aquilo que você precisa. Não é aquilo que ele precisa. E quando você escapa um pouquinho, ou tem dificuldade, ou está aprendendo e tal, é segundo a misericórdia, segundo a paz, segundo a vontade de Jesus, aquela mansidão do Espírito, aquela maravilha. Só para ter uma ideia, quando o mundo te coloca para fazer uma coisa, ele te coloca com o propósito dele, para executar aquilo que tem que ser executado. Seja para ganhar o dinheiro que tem que ganhar, seja para executar a tarefa que tem que executar, seja o que for, seja por um capricho de alguém, seja o que for. Quando Jesus te coloca um jugo, é para salvar você. O objetivo é te salvar, o objetivo é te levar à salvação. O objetivo é que você carregue nessa sua mochila ou nessa sua carrocinha, e você carregue esse fardo leve, porque nesse fardo ele quer que você carregue as coisas importantes para você, para a sua caminhada. Não é para ele. Ele tem tudo que ele precisa. Deus não precisa de nada. Deus veio salvar a gente porque ele precisava de alguma coisa de nós. O que você poderia oferecer para Jesus que ele não tivesse? Nada. Ele veio por você, por mim. Jesus salvou quem? Nós aqui. Quem estava perdido éramos nós. E quando ele veio nos salvar. Então ele veio com má intenção para cima dele? Não tem como, não cabe uma frase dentro da outra, não cabe um contexto dentro do outro. Quando Jesus veio para nos trazer salvação. E quando ele te traz salvação, ele fala, vou te dar um jugo suave e leve. Para começar, a salvação é dada de antemão. Ele morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Antes que você pecasse, antes que você soubesse de pecado, ele já morreu por você. Então, está provado que ele te amou antes mesmo de qualquer bobeira que você pudesse pensar. Não é isso? Que amor grande, que amor grande. Não há como medir esse amor, não dá para a gente falar assim, pegar uma réguinha e medir, não existe isso. É algo de tamanho tão grande que não existe régua no mundo para medir. Não existe posicionamento, não existe palavra que defina com tanta clareza o que é. Por isso que Jesus nos convida a experimentar a presença dele, a própria presença dele. E para você experimentar essa presença, o jugo suave e o fardo leve faz parte da tua caminhada. Por isso que ele quer que você tenha isso. Senão ele não te daria jugo e fardo, não precisaria disso. Certo? Então, na vida, de vez em quando, a gente confunde as coisas, porque a gente começa a olhar para a obra de Deus e para as coisas de Deus, e porque agora eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque agora eu tenho que orar todo dia, que se eu não orar, não sei o que acontece. E você começa a olhar, você começa a olhar para as coisas de Deus com os óculos do mundo, de quando você olhava o mundo. Então você precisa se despojar daquilo que era do mundo, daquele pensamento antigo, assumir um novo pensamento. Lembra do povo de Deus no deserto? O que aconteceu? Eles estavam escravos no Egito, Deus manda Moisés lá para fazer aquela obra, para resgatar o povo e leva para o deserto, não é assim? E vão para o deserto. Ele faz os milagres das 10 pragas, aquela coisa toda. Para quem nunca viu, dá uma olhada lá em Êxodo, que você vai encontrar essa história. É uma história maravilhosa, linda, e Deus resgata esse povo e leva para o deserto. Lá no deserto ele abre o mar para eles passarem, aquela vitória sobre o exército egípcio. Só que depois o povo lá, quando começam as dificuldades lá no deserto, o povo começa a querer voltar para o Egito. Então é aquela velha história,
Deus tira a pessoa do inferno num instante, mas leva uma vida inteira para tirar o inferno de dentro dela. É isso que acontece. Porque os velhos costumes, a tal da velha criatura. Se não me engano, foi Lutero, né? Foi o senhor que passou uma frase de Lutero, que falava assim, que pensou que tinha matado a velha criatura afogada, mas ela sabia nadar. Então, Lutero falou isso lá, coisa de uns 500 anos atrás, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Essa velha criatura ainda está aí, ela está tentando ainda ficar com o nariz para fora ali, entendeu? E você tem que manter ela quieta. Põe a tua atenção naquilo que é de Deus. E isso é: tomai sobre vós o meu jugo. Um jugo suave. Porque não é melhor você cantar louvores a Deus do que ficar murmurando em casa? Não é melhor você louvar a Deus, estar junto com o povo em oração? Você estar na igreja tendo 2 horinhas por semana de bênção, de presença maravilhosa de amigos e irmãos, do que ficar sozinho vendo um Netflix em casa, se enchendo de um monte de coisa que você não sabe para onde te leva, e que vai se tornar um fardo pesado em algum momento. Porque o fardo do mundo é pesado. Enquanto Deus está te levando para o lado de um fardo leve, o mundo ainda está tentando te impor um fardo pesado. Certo? Isso acontece, porque, afinal de contas, continuamos trabalhando, continuamos vivendo a nossa vida, como sempre. Só que passar por dificuldades com Jesus é muito diferente de passá-las sem Jesus. Quando você crê em Jesus, quando entregou a vida para Ele, o que acontece? Qualquer coisinha você começa a orar, né? Até o povo de fora da igreja olha e fala assim: isso, tudo da hora aí, qualquer coisa fica falando que orou, que Deus falou, que não sei o quê. É a vida, é o contexto de quem anda com Jesus. Orou a Deus, falou com Ele, ouviu Ele falar. Talvez não tenha ouvido uma voz audível, mas percebeu o agir de Deus em algum momento. Um irmão foi usado para abençoar, uma outra irmã para interceder e assim por diante. E se acontecer, como João Batista, lá que acabou perdendo a cabeça no meio do caminho, foi resgatado por Senhor, com certeza. Não é? Ou aquela história toda de salvação, lá caiu pelo caminho. Não caiu, continua. O Senhor não salvou para a eternidade? O Senhor escolheu conviver com você pela eternidade toda. Você acha que Ele está chateado com você? Você acha que Ele não está querendo? Você acha que Ele não está querendo proximidade? O sonho de Deus é ter proximidade conosco. É que a gente corresponda ao amor que Ele derramou, não é isso? E não é difícil, não é difícil. Então, vamos começar a mudar a nossa mente. Lembra o apóstolo Paulo falando da metanoia, falando da mudança de mente? Para você seguir Jesus, você não pode olhar com a visão do mundo. Coisa para fazer. Tem que orar todo dia. Todo dia tem que orar. Todo dia. Todo dia tem que ler a Bíblia. Mas todo dia tem que ler a Bíblia. Não tem que ler. Jesus não pôs nada como obrigatório. Você tem que ser. Esse tem que. Ele não deu isso para a gente. Mas ele olha para você e fala: o quanto mais você puder fazer, vai abençoar você mesmo. É o tanto quanto eu vou poder chegar em você. É o tanto quanto eu vou poder abençoar você. O que Ele deu é para você mesmo. Entendeu? O mundo, ele faz o seguinte: eu te dou um dinheiro, mas você tem que vir comprar aqui, na vendinha. Jesus fala: eu te dou um dinheiro, ele é teu, você vai poupando para o reino dos céus. É algo mais ou menos assim, é uma figurinha bem básica, mas é assim: o que Jesus te dá é para abençoar você. Não é para te cobrar nada. Certo? Então, o jugo começa a ficar mais suave, quando você começa a pensar assim. Começa a ficar mais suave. E a questão da mudança de mente é que você começa a mudar as suas motivações para fazer as coisas. Então, você começa a ficar motivado a fazer aquilo que tem que ser feito para o reino de Deus. Por que você vai visitar um irmão que está doente? Porque você gosta de ir no hospital? Ninguém gosta de ir no hospital. Ninguém gosta de ver gente doente. Você gosta de ver um doente terminal, que está terminando a sua vida ali, numa situação difícil e tal? Você não gosta de fazer isso. Mas você vai por quê? Pela esperança que Deus mexa com aquela alma, mexa com aquela vida, ou talvez até cure a pessoa. Mas se a pessoa partir, que ela vá com o Senhor. Amém? Então, esse é o sonho. Então, me agrada ir ao hospital? Não pelo hospital, mas pelo irmão. Porque Deus me amou de tal maneira que não me deixaria sozinho lá numa situação dessa. Por isso eu também amo esse irmão e vou até ele. Não é assim? Nós fazemos o quê? Correspondemos ao que Jesus nos tem dado. E se você começar a olhar com uma nova mente, a mente do novo, do nascido de novo, você não vai olhar com peso, você vai olhar com leveza para isso. Você vai dizer: não é pesado, Jesus, não é pesado. Aliás, agradeça pela oportunidade, porque você vai ver privilégio. Porque Deus trabalha com privilégio e excelência no que faz. O que é privilégio? Privilégio é algo que você recebe,
mas que você não tem aquilo como essencial, aquilo não precisaria acontecer na tua vida, mas você tem o privilégio de ter. Como um pai que chega para um adolescente que foi lá, ficou zangado, bateu a porta e se trancou no quarto. No dia seguinte, o adolescente vem da escola, quando vai ver, não tem mais porta no quarto. Aí o pai diz, a porta era um privilégio. Mas como você não soube usar, a gente tira, para você entender como é ficar sem porta. Depois a gente volta a conversar sobre porta. Entendeu? Um exemplo. Tá? Então não precisava ter porta no quarto. Né? Fica tranquilo, a gente vai respeitar. Se estivesse se trocando, ninguém vai olhar. Entendeu? Ou então a gente pode pôr uma cortininha daquela de box para guardar ali a imagem, tá certo? Mas o que eu quero dizer? O privilégio que Ele nos dá de ter a vida eterna, o privilégio que Ele nos dá da presença dEle, o privilégio de você poder orar por cada migalha de coisa da tua vida. Ele ouve tudo, tudo. Tudo. A palavra hoje começou com oração aqui, não foi? Deus ouve ou não ouve? Não, Ele vê, né? Foi falado aqui hoje, Ele vê. Melhor do que ouvir, Ele vê. Ele está presente. Tá? E aí, então, a forma como nós pensamos, fomos educados, etc., nos deu uma visão de mundo. Então, a gente precisa mudar essa ideia. Essa visão de mundo antiga, ela precisa mudar. O que nós temos que fazer? Buscar a Deus, para que nos dê novo entendimento, nos dê conhecimento. Frequentar a igreja é bom, você vai aprender coisas. Aqui, estamos aprendendo hoje? Estamos aprendendo. Aqui, estamos vendo, estamos ouvindo uns aos outros. O início do culto foi o quê? Falando sobre oração. Quando você for orar hoje, lembre dessa palavra que foi falada aqui hoje. Lembre dela. Fala, Senhor, o Senhor está me vendo aqui hoje. Por que não? Isso vai ajudar, o fardo vai ficar mais leve. O jugo vai ficar mais suave. Você não vai sentir o peso da caminhada, porque o que Jesus falou é a pura verdade. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, se você estiver sentindo isso pesado, você fala, eu tenho que mudar o meu pensamento. Você não tem que mudar Jesus. Você não tem que repreender Jesus. Não faça isso. Repreenda-se a si mesmo e diga assim, não, tem alguma coisa errada, o meu pensamento não está completo, eu preciso adaptar o meu pensamento à palavra de Deus, e aí o fardo vai ficar leve, o jugo vai ficar suave, certo? Porque essa é a verdade sobre a tua própria vida. Tá? Então, o jugo ele é escravizador no mundo. Mas o jugo de Jesus não é, sabe por quê? Tem um outro motivo. Lembra, falamos da motivação, porque fazemos as coisas por algo maior. E ele é pesado e difícil quando a gente não quer se submeter. Não é isso? Quando você não quer. Imagine que hoje você tem que lavar o banheiro. Tá? Lavar o banheiro é uma atividade agradável, não é? Muito agradável, muito. Principalmente se for um banheiro, dependendo de como é que está o banheiro, entendeu? Assim, se está aquele banheiro que você prefere ir na rodoviária do que ali, não, então você quer lavar aquele banheiro para deixar ele limpo. Qual é a tua motivação de lavar o banheiro? Porque quando eu entrar aqui no banheiro, eu quero ele limpo. Eu quero entrar no banheiro limpo, não é isso? Essa é a maior motivação de você lavar o banheiro, correto? Quando você tem algo para fazer e você começa a deixar para depois, deixar para depois, e deixar para depois. Chega uma hora, você fala, eu tenho que fazer, porque isso aqui está triste. Né? Aí você vai e faz. Mas você foi porque tem que fazer. Eu vou porque vem visita, tem que vir. Também essa pessoa tem que vir, já começa até a murmurar. Tem que vir hoje, logo hoje. Olha como é que está o banheiro. Não é? Falei para o menino lavar o banheiro, não lavou o banheiro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Nós temos que fazer? É verdade, a coisa tem que ser feita, porque se não for feita, vai cheirar mal. Você passou a sua vida inteira tomando banho. Você fica um dia sem tomar banho, o que acontece? Mas você não é uma teimosia, um negócio desse? É assim a nossa vida. Não fez, cheira mal. Nós precisamos manter, fazer uma manutenção. E é isso que Jesus coloca um jugo em nós e diz, vai e faça. Mas quando você faz de livre e espontânea vontade, fica mais leve. Quando você tem voluntariado para fazer, fica leve. Quando você não tem voluntariado, você fica murmurante. Você começa a reclamar, que nem o povo do deserto lá. Começa a querer voltar até para o Egito. Né? Prefere voltar para o tempo que não tinha Deus na presença. Não tinha a presença de Deus. Então, o voluntariado é importante. Quando entendemos o valor do jugo de Jesus, aceitamos a submissão. Nós aceitamos o valor da coisa. Lembra daquela parábola, pequena parábola, onde Jesus conta uma linha sobre o homem que acha um tesouro num campo, aí ele vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo? Por quê? Por que ele comprou o campo? Por que ele vendeu tudo que ele tinha? Porque ele queria aquele tesouro. Aquele tesouro valia mais do que tudo. É o preço de entregar a vida para Jesus, é isso. Jesus quer tudo que você tem. Ele não quer que você carregue nada, porque isso aí é peso demais para você carregar. Ele quer que você carregue o fardo que ele te der. Certo? E aí,
Precisamos de motivação para deixar tudo e chegar até o final. É isso que nós precisamos. O que Jesus quer nos dar é isso. Quando ele fala de jugo e fardo, é isso. Ele está dizendo, eu preciso que você tenha os recursos para chegar até o final. Eu preciso que você tenha tudo que você precisa para chegar até o final. Eu quero que você venha à igreja toda semana, porque isso vai manter a sua fé. Eu quero que você venha à igreja toda semana, porque quando você precisar de um irmão, vai ter 10, 20, 30, 100 para te ajudar. Certo? Não é isso? Eu quero que você venha toda semana, porque a prática do dia a dia vai te ajudar. Você vai ajudar outros irmãos também. Você não vai ter prazer em ajudar quando tiver alguém aqui? Afinal de contas, os 2 primeiros mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é isso? Você ama o próximo como a ti mesmo porque Deus te amou sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas, correspondendo a esse amor derramado de Deus sobre você, então você reflete esse amor no próximo. Correto? Porque você vê no próximo também o amor de Deus. Não é isso? Não é legal ver isso assim funcionando? E isso é pesado demais? Não é pesado demais. Servir ao mundo significa trabalhar arduamente para morrer no final e sem mais nada. E servir ao Senhor Jesus significa trabalhar pela vida eterna concedida de antemão. Não é maravilhoso? Ele fala para a gente, de livre e espontânea vontade, corresponder ao que foi derramado e trabalhar por aquilo que você já recebeu de Deus, a salvação. Não é? E no mundo, você vai ter que trabalhar para receber, e no final, não tem nada a ver com salvação lá no mundo. Mas com Jesus tem, já foi dado. Não encontraremos motivação nos poderes desse mundo, nem nos mais elogiados, prestigiados, eleitos, até lá, quem for mais conclamado por aí, seja lá quem for. Você pega aí o político mais considerado de todos. Bom, falar em político aqui diminui demais o nível da conversa, né? Mas não gostaria que fosse assim. Então, mas quando Jesus disse, naquele tempo, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, você não vai encontrar motivação nos poderes desse mundo. Motivação para servir a Deus, não. Você vai encontrar só motivação em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, só. Tá? E na sua igreja, consequentemente, porque a presença do Espírito move a igreja. Somente em Jesus temos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente nele teremos a motivação para seguir em frente, pois encontraremos dificuldades na vida com esperança de um dia vencê-las por completo e definitivamente. Temos uma esperança de vencer todas essas dificuldades, assim como Jesus as venceu tem a sua plenitude na vida eterna, nós também venceremos e chegaremos lá. Chegaremos no ponto em que não teremos mais as aflições, não teremos mais as dificuldades, porque o Senhor há de nos levar até lá. Essa é a nossa motivação maior, de chegar no final. Aquele que chegar até o final será salvo. Aquele que vencer andará comigo de branco. Jesus tem várias palavras que vão dizer isso aí. Fica até o final. Não para no meio do caminho. Se um dia der vontade de não ir à igreja, resista e vá à igreja. Isso. Quantas vezes eu já ouvi testemunho assim, eu não estava com vontade de vir à igreja, mas quando eu vi, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olha, nesses 30 anos que eu ando com igreja, eu ouvi inúmeras vezes. Eu mesmo já passei por isso muitas vezes. E eu já aconselhei muitas pessoas, faça o que você fizer, tenha a dificuldade que você tiver, mas não se afasta da igreja. Porque vai chegar lá, alguém vai orar com você, alguém vai falar alguma coisa para você, alguém vai levantar você. Jesus vai mostrar para você que Ele quer você perto dele. Porque a igreja faz isso. O ponto central da igreja qual que é? Fazer a reconciliação do Criador com a criatura. Não é isso? Promover essa reconciliação. O que a igreja faz? A igreja ora, a igreja anuncia, intercede, prega, ajuda financeiramente, ajuda materialmente com alguma coisa, faz o que for preciso ser feito. Não é assim? Vai até lá em, como é que é? Não sei o que lá, Pinheiro lá. Irapuã Pinheiro. Ia falar Sebastião Pinheiro, eu errei. É lá em Irapuã Pinheiro, aqui no asilo, estivemos lá no asilo ontem, foi uma bênção, os irmãos lá, foi uma alegria, orando com os idosos, com as pessoas, tem idosos novos, tinha uma família inteira ali me ouvindo, eu fui lá e juntei com aquela família ali, consegui falar o plano de salvação do começo ao fim com a família ali. Eles ficaram me olhando, gente reunida de Minas Gerais, do interior de São Paulo, gente daqui da região, e um senhor que estava internado lá, que eu nem conhecia, que eu fui conhecer naquele dia, que foi agora que ele chegou na casa. E eu tive a oportunidade. E quando eu me vi ali falando com aquela gente, aquela alegria que vem do Espírito, e eu já pensando nessa palavra aqui, isso não foi pesado. Não foi pesado. Não foi pesado eu sair de tarde com o meu carro, ir até lá, gastar uma gasolina, ficar ali conversando com aquelas pessoas. Não foi pesado. Não foi pesado. Quando eu saí de lá, eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me considerou digno dessa tarefa. Obrigado, Senhor.
Obrigado, porque teve um grupo que foi lá para Irapuã Pinheiro. E tem gente sofrida lá, sofrida, que está agradecendo a Deus porque eles foram. Não é? Tem gente ali que está dizendo quando é que eles voltam. Os velhinhos falam assim para a gente lá, né? O pastor estava lá com a gente, o pastor Juscelino. Quando a gente vai embora, ele fala assim, quando é que você volta? Alguns deles falam isso. Quando é que você volta? Você já vai embora? Eu falei, eu fiquei a tarde inteira aqui. Mas quando é que você volta? Eu volto quando eu puder, assim que eu puder eu volto. Tal, né? E tinha uma irmã que ficava lá, ela era irmã mesmo, assim, ela era de uma igreja, se não me engano, ela era da Quadrangular, quando ela estava numa vida normal. E aí depois ela estava ali e ela falava assim, ela ficava perto da porta e não queria deixar eu ir embora. E ela me agarrava assim, ficava segurando. Não vai, fica mais um pouco aqui e tal. Eu falava, tá bom. E tem hora que eu ficava ali mais um pouquinho e tudo, mas chega uma hora eu tinha que enganar ela e sair fora para poder, porque não. Falei, depois eu volto, né? Mas é por quê? Porque são as dificuldades da vida, são os fardos que a gente carrega na vida. A dificuldade é sair de lá e ir para casa, como se fosse numa boa, e não está tudo numa boa, não é 100%. Mas a gente é assim, a vida é assim, né? Então Jesus nos ajuda nessa dificuldade. E Ele dá também uma solução para a gente. Então, a solução que Ele dá para a gente é a seguinte, para que a gente passe por essa dificuldade toda, Ele fala, vinde a mim. Olha o que Ele fala, vinde a mim. Você está com dificuldade? Primeira solução, vai até Jesus. Porque você não tem mesmo a solução. Você não tem. Por mais que você calcule, faça tal, quem tem essa solução é Jesus. Então, Ele não se furta de nada. Ele fala, vem aqui, vem comigo. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vou lhes aliviar. Você está no mundo aí, está com dificuldade, está com peso, está carregando coisa que você não aguenta carregar, vem aqui, eu vou aliviar você. E olha que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele está falando para você tomar o jugo, mas ele está falando, e aprendei de mim, não é só tomar o jugo. Não é pegar outro pezinho para carregar e sair carregando. Não, o vinde a mim continua, é para você vir até a presença de Jesus, tomar sobre vós o seu jugo, quer dizer, eu pego a minha parte que eu tenho que fazer, é ir até lá no asilo, é ir lá para Irapuã Pinheiro, é vir para a igreja, é o quê? Não sei o que é. É ser o pastor da igreja, é ser a professora da escolinha, é ministrar aula não sei do quê, é assim. Seja lá o que for. Você toma essa parte para fazer, mas ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele dá 2 itens aqui, manso e humilde. O que é ser manso? É ser sonso, parado? Será que é isso? É ser alguém que pode ser manipulado por qualquer pessoa? É isso? Manipulado sim, mas não por qualquer pessoa. Só por Jesus, né? Só pelo Senhor. É ser manso, é ser o quê? Vamos dar um exemplo mais tranquilo. Imagine um cavalo. Já pensaram num cavalo daqueles? Imagina, aqui a gente não vê mais cavalo selvagem, a gente vê naqueles filmes antigos e tal, mas a gente vê aquele cavalo correndo, lindo, maravilhoso e tal. Mas alguém consegue montar naquele cavalo? Ele puxa uma carroça? Você não consegue nem chegar perto dele. Se chegar, vai levar um coice, não é isso? Mas quando é caçado, trazido para o cativeiro lá, e aí ele é tratado, ele é cuidado, ele é transformado, ele é ensinado ali, ele é domado, domesticado, aí ele consegue conviver com os seres humanos aí numa boa. Aí você monta, aí você põe na carroça. E ele é um cavalo sonso, parado? Não, é um cavalo firme, jovem, útil, forte, faz o que tem que fazer, mas não se debate para fazer. Faz o que tem que ser feito. É um cavalo útil, certo? Claro que Deus não nos chama de cavalo, ok? Deus nos chama de filhos amados, né? Mas Ele te tira daquele posicionamento arredio que você tem no mundo, que você é obrigado a ter, para ser meio briguento lá, porque a coisa provoca isso, e Ele te traz para dentro de casa e diz, calma, eu vou te fazer alguém, eu vou falar domesticado, mas não no sentido ruim da palavra, eu vou te fazer alguém manso, eu vou amansar você. Você não precisa toda essa rudeza, você não precisa dessa dureza de coração, você precisa de sossegar a tua alma. Vem aqui, porque aqui você não vai precisar brigar com ninguém, eu não vou te dar chicotada. Eu vou te alimentar, eu vou te cuidar. E a carroça que você vai ter que puxar é pequenininha, ela é bem suave. Ela é leve. Você não vai ter que puxar nada pesado demais. Você vai estar disposto a fazê-lo. Então, ser manso, numa tradução aqui, que significa domesticado, se for vindo da palavra do latim mansuetus, domesticado, significa calmo, tranquilo e dócil, pessoa que não demonstra agressividade, sendo facilmente controlado, e nesse caso aqui, controlado por Deus. Tá? E aí você tem o ser humilde de coração, reconhecer a dependência de Deus,
ter uma postura de humildade diante dele e dos outros, e estar disposto a servir e andar e ajudar o próximo. Isso foi uma definição que eu gostei, das que eu procurei. Reconhecer a dependência de Deus, percebe? É mais leve para você reconhecer a dependência de Deus do que ficar lutando contra Ele, do que ficar resistindo a Ele. Certo? Então Deus te convida para ser manso e humilde. Então, mansidão diante de Deus e do próximo é um jugo suave, a partir da disposição em fazer algo para o Senhor. Humildade de coração é um fardo leve para carregar, a partir de quando reconhecemos a dependência de Deus para servir. E o resultado de ser manso e humilde de coração é encontrar descanso para as nossas almas. Que foi o que ele falou lá nos versículos. E encontrarei descansos para vossas almas. No final, não é? Vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, certo? Que é suave, um jugo suave. No final está escrito isso, mas tomai sobre vós o meu jugo. E no final ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí encontrarei descanso para a vossa alma. Encontrareis descanso para a vossas almas. Então, quando você for manso e humilde, e entendeu que esse jugo é suave e leve, mudou a sua mente para isso, você vai ter descanso na sua alma, porque você está com Jesus, está andando com Ele, está seguindo onde Ele quer que você vá. Você é manso, você não fica arredio para fazer o que tem que ser feito, você fica suave, tranquilo, sem murmuração. Murmuração é peso demais para carregar. Murmuração é soberba, coração soberbo. Né? Humildade é contrário. Deus resiste aos soberbos. Olha o que está escrito, Deus resiste aos soberbos. Imagine Deus resistindo a você. Não é pesado isso aí? Mas quando você é humilde, Ele se agrada de vocês. E chega perto de você. E está disponível a você. E chega a ser aquele Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, como está escrito em algum lugar nas Escrituras também. Imagine Deus trabalhando para você. Aquilo que você não pode fazer tem que ser Ele. Aliás, Ele te convidou a eternidade inteira para ser assim. Quem convidaria você para estar na sua presença a eternidade inteira, a não ser que realmente deseje a sua presença, alguém que te ame de verdade, tá certo? Então, espero que ficou compreendido, que tenha ficado muito compreendido o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo. Agora, eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho na tua própria vida nesse momento, só para encerrar. Então, eu quero que você pense na tua própria vida. Imagine um GPS. O que é um GPS? Um aparelho que faz de localização, certo? Posicionamento global, não é isso? Então, o que acontece com o GPS? Ele identifica a sua posição e, a partir daí, ele te dá a distância para o destino onde você tem que ir, alguma coisa assim, não é isso? Um caminho, a distância. Mas, antes de te apontar o caminho, ele localiza onde você está. Sem ele localizar onde você está, você não tem caminho para nada. Ele não dá mais nenhum passo enquanto ele não disser para você onde você está exatamente no mundo, correto? Digamos que você tenha caído de paraquedas, você está sequestrado num avião, você pega um paraquedas e pula em qualquer lugar, para fugir do avião. Você cai numa ilha. Não tem nenhuma placa dizendo onde você está. Se você não tem o GPS, você vai primeiro buscar saber onde você está, não é isso? Porque depois você pode tentar pegar uma direção, norte, sul, leste, oeste, sei lá o quê. Mas você gostaria de saber onde você está nesse lugar. Né? Sem o seu posicionamento. Então, eu quero dizer isso agora. Analise a tua vida em Cristo, ou em que posição você está. Como é que você está? Você está resistindo a Deus? Deus está sendo necessário resistir a você por causa do teu orgulho? O que está acontecendo com a tua vida hoje? Na maior parte das vezes, quando Deus fala conosco, seja pela palavra, seja por um profeta que é usado por Deus, alguma coisa, quando Deus fala com você, você tem que entender que Deus ali, Ele ainda não está te dando direção. Ele está mostrando para você onde você está. Ele está te localizando no GPS do reino de Deus. E se você ouvir o que Deus tem para dizer para você ali, você fala, então, eu estou aqui. Se a palavra for meio esquisita, você fala, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar desse lugar. Se a palavra não for boa, se aquela palavra não trouxer conforto e sossego para a tua alma, você precisa mudar daquele lugar. E Deus está dizendo isso justamente para poder te ajudar a sair daquele lugar. Porque Ele não quer que você fique num lugar ruim, obviamente. Mas Ele tem uma direção para você. E aonde Ele segue? Onde você quer que Ele te leve? O que for necessário para chegar lá, Ele sabe tudo que é necessário. Então, volta lá no vinde a mim e obedeça essa palavra, vinde a mim. Jesus fala, vem a mim. Você está com dificuldade de entender o que está acontecendo? Vem a mim. Você está com medo? Vem a mim. Você está com receio de fazer não sei o quê? Você está com medo de tomar tal e tal atitude? Vem a mim, eu vou conversar com você.
O que foi? O pastor falou hoje sobre a oração. O que é a oração? Vai até Jesus e conversa com Ele. É tão simples. Por isso que Jesus falou, foi revelado aos pequeninos. Todo mundo, todo mundo. Quem se considera aqui alguém que sabe muito, mas sabe tudo sobre o mundo? Quem se considera? Levanta a mão aí. Vou nem olhar aqui. De repente alguém levanta a mão. Ninguém faz isso, porque a pessoa fala, não sei, eu sou uma pessoa simples. Por mais que eu estude, aliás, quanto mais você estuda, e quanto mais sincero você é nesse estudo, e quanto mais você percebe o quanto tem de conteúdo, você começa a descobrir que você menos sabe. Você começa a se considerar menos conhecedor das coisas. Você fala, ainda precisa aprender muito. Não é? Mas Jesus sabe. Então ele falou, vem a mim. A porta não está fechada. Ela está aberta. Vem. Mas Jesus, eu já fui 10 vezes. Vem. Você já morreu? Já foi para o inferno? Não, está aqui. Então é agora. Já foi 10 vezes? Venha 20, não tem problema. Jesus falou, ele morreu por você antes. Ele morreu por você. Lá antes de você pecar. Ele já sabia. Quando ele chamou você, ele já sabia quem ele estava chamando. E ele te chamou não pelo que você pode oferecer, mas ele chamou pelo que ele vai fazer de você. É a transformação que ele vai fazer em você que é o ponto. Aí você fala, então, enquanto essa transformação não acontecer, eu não largo de Jesus da igreja. Não pode. Continua lá. Certo? Então, todos estão mais do que convidados, estão desafiados. Obrigar, não posso obrigar ninguém, mas eu posso desafiar. Então, vamos orar a respeito desse desafio que Deus nos dá hoje? O desafio hoje é para chegar mais perto de Jesus. Então, vamos fechar nossos olhos. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos por essa palavra, Pai, onde o Senhor nos traz a alegria de saber que o Senhor nos ama de tal maneira, Pai, que fez obra maravilhosa, obra gigante, maravilhosa. O Senhor fez uma obra tal que nada nesse mundo seria suficiente para executar essa obra, mas o Senhor foi lá e fez. E o Senhor garantiu essa obra. O Senhor garantiu que isso estivesse acontecendo aqui no nosso meio. O Senhor garantiu que um grupo de pessoas assentado aqui estivesse aqui na Tua presença. Como podemos, Senhor, crer que não foi o Teu Espírito que ajuntou essas pessoas aqui? Como podemos crer algo diferente? Foi o Senhor que fez, Pai. Está escrito na Tua palavra que é o Senhor quem dá o crescimento na igreja. Pai, quero Te agradecer por cada movimento feito nessa igreja, Senhor. Cada movimento, cada pessoa, cada homem e mulher que se move aqui nesse lugar. Cada criança, Senhor, que foi apresentada aqui, cada um que faz algo nesse lugar. Foi porque o Senhor o convidou, foi porque o Senhor o chamou. Então ajuda, Senhor, a cada um aqui fazer isso com motivação na excelência do Teu reino, Senhor. No privilégio de ter recebido do Senhor tão maravilhosa obra para ser feita. Senhor, vem sobre o povo aqui que está nessa noite, Senhor. Vem sobre nós aqui. Visita esse lugar, Senhor. E traz, Senhor, agora a possibilidade da prática dessa palavra. Traz, Senhor, a realidade da prática dessa palavra. Ou seja, qualquer necessidade, qualquer situação, qualquer pensamento já seja motivo de oração, motivo de busca do Senhor e motivo de esperança na Sua presença, de ver isso concretizado. Ninguém tem que esperar outro. Essa é a verdade. E que nós possamos agradecer a todos os dias, agradecer. E lançamos fora toda a murmuração, todo pensamento de tristeza, todo pensamento pesado, todo pensamento inadequado na Tua presença. E ajuda-nos a olhar com bons olhos aquilo que o Senhor derramou sobre nós. E ajuda-nos a corresponder ao que o Senhor tem derramado. E seja para a Tua glória em nome de Jesus. Amém.